Você tem o hábito de ler um texto e copiar apenas as partes importantes sem mudar nada? Afinal, para que mudar? Ninguém escreveria melhor do que o próprio autor. Pois bem, esse é o princípio do fichamento. Nesse vídeo, nós vamos conversar como esse gênero textual pode ser útil em seus estudos e também na produção de gêneros solicitados no âmbito acadêmico. Vamos lá? Fichar um texto nada mais é do que identificar as partes importantes e registrá-las, criando um novo texto. E esse novo texto será, portanto, a síntese do texto lido por você, do texto base. Antigamente, as pessoas faziam esses registros em fichas, que eram pequenas e nos ajudavam a fazer essa redução, essa escolha das informações relevantes. Hoje em dia, com os adventos da tecnologia, muitos preferem fazer no computador. É mais ágil, mais rápido e também mais fácil depois de você localizar essas informações para construir outros textos, como resumo ou resenha. Existem tipos de fichamento e cada um deles pode assumir uma estrutura diferente para atender um propósito. Eu vou enumerar aqui quais são os 3 fichamentos mais solicitados no âmbito acadêmico, isto é, nas faculdades, nas universidades. Há o fichamento de resumo, o fichamento bibliográfico e o fichamento por transcrição, ou também chamado fichamento de citação. O fichamento de resumo, como o nome já diz, é você selecionar as partes importantes de um texto e explicá-las com as suas palavras. Já o fichamento bibliográfico é feito em cima de uma obra e você deve criar um comentário crítico sobre aquilo que você leu e pode até mesmo pontuar aspectos positivos ou negativos da obra lida. O fichamento por transcrição eu vou falar mais detidamente, apresentando a estrutura e um exemplo. Como o nome já diz, fichamento por transcrição é a transcrição fiel das informações que foram lidas do texto base, ou seja, uma cópia. Mas nós precisamos sinalizar que essa é uma cópia. Se nós não colocarmos nenhum recurso para marcar principalmente de onde foram tiradas aquelas informações, pode ser considerado um plágio. A primeira coisa que nós vamos colocar no nosso fichamento é o nome da fonte. Em outras palavras, a referência bibliográfica. E essa referência deve ser registrada de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Depois que nós mencionarmos a fonte, dizer da onde que foram tiradas as informações, você deve começar a transcrição, ou seja, a cópia. Mas, para indicar que realmente foi algo tirado de um outro texto, essa cópia deve ser colocada entre aspas. No final de cada cópia, é importante também colocar o número da página que aquela informação foi retirada. Se porventura alguém duvidar se realmente estava escrito daquela maneira, a pessoa vai ter a oportunidade de ir em busca da obra, abrir na página mencionada por você e conferir se realmente é uma cópia, uma transcrição idêntica. Se você não quiser copiar o parágrafo inteiro, o trecho todo, lembre-se de fazer uso da marca de supressão, que são as reticências dentro dos colchetes. Isso mostra que algum trecho pertencia à obra, mas não foi aproveitado por você, não era relevante. Então você pode tirar aquela parte, mas é importante sinalizar que houve a supressão de uma informação. Um item importante que deve ser lembrado é que em um fichamento você não pode dar a sua opinião e nem mesmo modificar o texto original, ou seja, aquilo que o autor escreveu. Ah, mas eu me deparei com um erro ortográfico ou gramatical no texto. Eu não posso simplesmente arrumar antes de colocar no meu fichamento? Na verdade, não. Você precisa indicar que ali tem um erro e para isso você vai fazer uso do advérbio latino sic, que significa assim estava escrito. Isso mostra que o erro não é seu, mas sim do autor, e que você deixou da maneira que estava posta no texto original. Isso também é útil quando você se depara com uma palavra que está no português arcaico, numa forma que não se usa mais no português atual. Essa expressão deve aparecer logo após a palavra entre colchetes.
Agora vamos para um exemplo de um fichamento por transcrição. Observe que a referência bibliográfica foi registrada de acordo com a norma da ABNT. Primeiro o sobrenome do autor, o nome dele, o título da obra, para depois vir a questão da edição, local de publicação, editora e o ano. E também as páginas. Não foi fichado o texto inteiro. Então eu posso marcar aonde começou o fichamento e aonde que ele terminou, quais páginas. Outro item importante a observar é o uso das aspas, no começo e no final da transcrição de cada um dos trechos. E também há a marca de supressão, que mostra que havia uma informação naquele trecho que não foi aproveitada. Observe que essa marca ela pode ser utilizada no começo da cópia, ou no final da cópia, ou até mesmo no meio. E nunca podemos esquecer de colocar a página, indicar da onde aquele trecho foi copiado. Note também que a abreviação de página é apenas o P, não PG ou PAG, e que deve aparecer entre parênteses. Eu vou dar 2 motivos para que você crie um fichamento por transcrição. O primeiro é organizar num lugar só as informações importantes sobre um texto. Se o fichamento estiver bem feito, você não precisa nem mesmo ler o texto original novamente. Imagina no momento de estudo, que você está se preparando para uma prova. Não é preciso ler o texto base, que tem 100 páginas, por exemplo. O que importa daquele texto já está no seu fichamento, que tem o número de páginas reduzido. Afinal, é uma síntese. E você sabe que é uma síntese criada a partir não só das ideias do autor, mas até mesmo com as palavras daquele autor. Um segundo motivo é a criação de um acervo para a produção de outros textos, como a resenha, artigo científico. Imagina que você precisa construir um texto que fale sobre a importância da leitura. E você coloca a sua opinião, o seu ponto de vista. O seu texto vai ter mais credibilidade a partir do momento que você colocar a voz de um autor, uma voz de autoridade, de uma pessoa renomada que entenda daquele assunto. E a citação pode te ajudar. Você colocar um trecho que foi tirado ali do fichamento na sua obra, no seu texto, isso mostra que você se preparou para a construção do texto e que os seus argumentos estão embasados. Tem uma voz de autoridade que defende como você determinado ponto de vista. É isso. Espero que você tenha entendido o que é um fichamento, a sua estrutura e também para que ele serve, a sua função. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo para todo mundo que você sabe que está estudando e que precisa de um conhecimento a mais sobre um gênero de texto que vai ajudar na vida acadêmica. Muito obrigada por assistir até aqui, beijo grande, tchau!